Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar como implementar a lógica de uma cortina de LEDs a nível de transistor. A motivação desse vídeo, pessoal, surgiu pois, quando pensamos em implementar a lógica de algum sistema, rapidamente pensamos em utilizar um Arduino ou algum outro tipo de microcontrolador para implementar essa lógica. Entretanto, pessoal, se a lógica é bastante simples, nós podemos utilizar transistores como chave para implementar lógicas. No nosso caso aqui, pensamos em utilizar a cortina de LEDs para fazer o acionamento de um secador de mãos, daqueles que encontramos em banheiros públicos. Então a pessoa que estaria ali com a mão molhada, ela colocaria a mão embaixo do secador e a cortina de LEDs faria a detecção da mão e mandaria então um sinal para o acionamento do ventilador do secador de mãos. Nós temos aqui, pessoal, um diagrama que representa o nosso sistema. Esse desenho aqui acima representa as hélices do ventilador. Aqui, esse desenho em azul representa o LED emissor de luz infravermelha, que na prática vamos utilizar o TIO32. Aqui em preto, temos a representação do fototransistor TIO78, que é o sensor de luz infravermelha. E essas linhas aqui vermelhas representam então a luz infravermelha que parte do LED e atinge o fototransistor. Bom, o nosso sistema, pessoal, vai funcionar da seguinte forma. Quando qualquer uma dessas três linhas aqui mais distantes do ventilador for interrompida, significa que há a presença da mão e o ventilador então deve ligar. Se a gente aproxima a mão ainda um pouco mais do ventilador e interrompe a linha aqui que atinge o fototransistor mais próximo do ventilador, o nosso ventilador deve parar como uma forma de segurança para evitar que a pessoa se machuque. Na prática, nós temos que colocar ainda uma tela de proteção aqui mecânica, para impedir realmente que a pessoa atinja a mão no ventilador. Se novamente a pessoa afasta a mão e permite que essa luz volte a atingir o fototransistor mais próximo do ventilador e ainda mantenha ela aqui interrompendo alguma dessas outras três linhas aqui, o ventilador deve voltar a funcionar. Então, se nenhuma das linhas inferiores for interrompida, significa que não há mais a presença da mão ali embaixo do ventilador e ele então deve ser desligado. Nós podemos, pessoal, estabelecer nomes aos fototransistores com o objetivo de escrever uma expressão lógica para o nosso sistema. Veja, então a gente pode atribuir ao fototransistor mais próximo do ventilador o nome de PT1 e ao fototransistor mais distante o nome de PT4. Nós dizemos ainda que quando há a presença da luz, o fototransistor é verdade, ou seja, ele não tem a barra aqui em cima. E quando a luz é interrompida, nós temos a ausência da luz, o fototransistor é negado, barrado. Dessa forma, pessoal, a gente pode escrever essa expressão aqui que descreve o funcionamento do nosso circuito. Veja, quando PT2 ou PT3 ou PT4 é barrado, a luz é interrompida em algum desses fototransistores e o fototransistor número 1 aqui é verdade, ou seja, há a luz aqui incidindo no fototransistor 1, o nosso ventilador deve ligar, tá certo? Então, essa expressão lógica aqui pode descrever o funcionamento do nosso sistema. Bom, pessoal, então como que a gente vai implementar essa expressão lógica aqui em um circuito elétrico? Bom, a parte da lógica OR, que está dentro aqui do parênteses, será implementada utilizando chaves em paralelo, enquanto a parte da lógica E será implementada utilizando chaves em série. Aqui é o circuito que implementa a parte da lógica OR. Veja que aqui nós temos um relé e quando passar a corrente elétrica por esse relé, ele vai fechar um contato que vai fazer o acionamento do ventilador do nosso sistema. Em série aqui com esse relé, nós temos três chaves em paralelo entre si. Cada uma dessas chaves será acionada pelo seu respectivo fototransistor. Nós teremos um circuito aqui na saída do fototransistor que vai fazer o acionamento de cada uma dessas chaves em separado. E veja que quando ou a chave número 2, ou a chave número 3, ou a chave número 4 fechar, vai passar uma corrente elétrica aqui pelo relé e ele vai acionar o ventilador do nosso sistema. E ele então só vai ficar desligado quando as três chaves ficarem abertas, tá certo? Dessa forma a gente implementa a lógica OR da nossa expressão lógica. E veja que a chave deve fechar então quando a luz aqui for interrompida, tá certo? E ela deve permanecer aberta
quando estiver aqui ocorrendo a incidência da luz. Aqui, pessoal, nós temos o circuito que implementa a parte da lógica E. Veja agora que adicionamos uma chave aqui em série com o relé, entre o relé e o terminal positivo da fonte de alimentação. Essa chave será acionada por um circuito lógico aqui na saída do fototransistor número 1, que é aquele mais próximo do ventilador. Veja agora que para passar uma corrente elétrica pelo relé, ou a chave número 2, ou a chave número 3, ou a chave número 4 deve estar fechada e a chave número 1, certo? Então, quando a chave número 1 está aberta, não passará uma corrente elétrica pelo relé. Dessa forma, então, a gente implementa essa expressão lógica aqui do nosso sistema. E veja, pessoal, que a chave número 1 ela deve estar fechada quando ocorre a incidência de luz no fototransistor número 1. E as chaves aqui da parte de baixo do nosso circuito, elas devem estar fechadas quando há a ausência aqui de luz nos fototransistores, tá certo? Então elas possuem uma lógica aqui de acionamento invertida. Agora, pessoal, a gente tem que entender como é feito o acionamento desses transistores que implementam a lógica do circuito. Aqui, para implementar a lógica E, nós escolhemos uma chave MOSFET do tipo P. Nós escolhemos o IRF 9540. Para uma chave MOSFET tipo P conduzir, a tensão entre o terminal de porta e o terminal de fonte deve ser negativa. E ela deve ser mais negativa do que a tensão de limiar, também conhecido como tensão de threshold. Da folha de dados do IRF 9540, nós temos a informação de que a tensão de threshold pode variar entre -2 e -4 volts. Então veja, se nós garantirmos aqui que a tensão no terminal de porta seja pelo menos 4 volts menor do que a tensão no terminal de fonte, esse transistor aqui, o MOSFET, irá conduzir. Agora, se colocarmos no terminal de fonte aqui e no terminal de porta a mesma tensão, a tensão VGS será igual a zero e esse transistor aqui irá ficar aberto, tá certo? Agora, para implementar a lógica OR, nós escolhemos um MOSFET tipo N, o IRF 540, que é o par complementar aqui do IRF 9540. Agora, o MOSFET tipo N ele vai conduzir quando a tensão entre o terminal de porta e o terminal de fonte for positiva, e ela deve ser mais positiva também do que a tensão de limiar. A tensão de limiar, no datasheet deste componente, nós temos a informação de que ela pode variar entre 2 e 4 volts. Então, da mesma forma, se nós garantirmos aqui que a tensão no terminal de porta seja pelo menos 4 volts maior do que a tensão no terminal de fonte, nós garantimos que esse transistor aqui está conduzindo. Agora, se colocarmos a mesma tensão no terminal de porta e no terminal de fonte, nós garantimos que esse transistor aqui está aberto, tá certo? Bom, agora, pessoal, a gente precisa fazer o acionamento dos LEDs, emissor de luz infravermelha, e também do fototransistor. Bom, para fazer o acionamento do LED, a gente utiliza esse circuito aqui que é bem comum, né, que é um LED com um resistor em série para fazer a limitação da corrente que passa pelo LED. Do datasheet do TIL 32, a gente tem a informação de que ele terá uma queda de tensão nele aqui máxima de 1,6 volts quando estiver conduzindo uma corrente de 20 mA. Então, a gente pode determinar o valor desse resistor aqui que faz a limitação da corrente através desse seguinte cálculo, né? A gente pega a tensão de alimentação, que é 5 volts, menos a queda de tensão no LED, que é de 1,6, e divide por uma corrente que a gente quer que esteja passando pelo LED, né? É bem comum a gente determinar uma corrente de 10 mA. Então, através desse cálculo, a gente chega ao valor de 340 ohms e a gente pode adotar um valor comercial de 330 ohms. Na prática, pessoal, a gente montou o circuito e verificou que a queda de tensão do LED foi de 1,1 volt. Isso nos deu, então, uma corrente que passa aqui pelo LED emissor de luz de aproximadamente 12 mA. Agora, pessoal, para fazer o acionamento do sensor de luz, a gente pode observar que a folha de dados do TIL 78, que é um fototransistor, e a gente vê que, na presença da luz, a corrente mínima que ele irá conduzir tem um valor de 1 mA. E na ausência da luz, ou seja, no escuro aqui, a corrente máxima que ele vai conduzir tem o valor de 25 nA.
Então, para fazer o acionamento do tio 78, a gente determinou esse circuito aqui, no qual o fototransistor tem seu coletor conectado ao terminal positivo da fonte e o terminal de emissor conectado a um resistor que tem seu outro terminal conectado ao terra. E para fazer o acionamento dos estágios seguintes, a gente vai utilizar aqui essa tensão do emissor do fototransistor. Então, como que vai funcionar? Na presença da luz, a corrente mínima que esse transistor aqui vai conduzir tem o valor de 1 mA, então a tensão do emissor vai ser dada pela corrente multiplicado pelo valor dessa resistência aqui de 2.200 ohms. E vai ficar mais claro o porquê que a gente escolheu esse valor de 2.200 ohms mais para frente quando mostrarmos o circuito de acionamento, tá certo? Então, veja que quando há incidência de luz, a tensão no emissor do fototransistor é dada por 1 mA multiplicado por 2.200 ohms, que nos dá o valor de 2,2 volts. E agora, na ausência da luz, essa corrente aqui vai ser no máximo 25 nanoamperes, que nos dá uma tensão de emissor de aproximadamente aí da ordem de microvolts, que a gente pode aproximar para 0 volts. Esse aqui, pessoal, é o circuito que vai fazer o acionamento entre o fototransistor e o MOSFET que implementa a lógica OR. Veja que nós estamos utilizando aqui um outro MOSFET, o 2N7002, que é um MOSFET tipo N e possui um valor de threshold típico de 2 volts, mas o datasheet nos traz a informação que esse valor pode variar entre 1 volt e 3 volts. Então, pessoal, veja que a nossa tensão de emissor, quando tem a presença da luz, ela vai ter um valor de 2,2 volts. E na ausência da luz, ela é 0 volts. Então, você pode pensar assim, nossa, mas aqui está falando que a tensão de limiar ela pode ter um valor máximo de 3 volts, não é? Talvez aqui essa tensão de emissor não seja suficiente, né, para fazer esse MOSFET aqui fechar e realizar o acionamento do nosso circuito. Então, pessoal, aqui que eu vou explicar o porquê que eu utilizei um valor de 2.200 ohms. Veja que quando a gente coloca a mão aqui, entre o LED e o fototransistor, a gente está interrompendo a luz que parte do LED e atinge o fototransistor. Mas existe ainda uma luz infravermelha aqui, ambiente, que ainda atinge o fototransistor, não é? Então veja que essa luz aqui vai fazer passar uma corrente aqui pelo fototransistor. E se a gente coloca um valor muito alto aqui nesse resistor de emissor, pode ser que mesmo com essa luz ambiente aqui, essa tensão de emissor seja alta o suficiente para fazer o MOSFET 2N7000 ficar sempre fechado, sempre ligado. Então a gente pode colocar a mão, nesse caso a gente colocaria a mão e retiraria a mão e o circuito não responderia, né? Ele ficaria sempre no mesmo estado. Então por isso a gente determinou aqui esse valor de 2.200 ohms. A gente montou o circuito na prática e verificou que esse é o valor mais ajustado aqui para a nossa luz ambiente. Então esse resistor aqui, ele é uma forma de calibrar o nosso sistema, tá certo? Então pessoal, como é que vai funcionar a lógica de acionamento? Veja aqui que na presença da luz, a tensão no emissor aqui do fototransistor é de 2,2 volts, não é? E aqui nós temos o terminal de fonte conectado ao terra, então tem 0 volts. Por isso o VGS aqui vai ser maior do que a tensão de threshold e esse transistor aqui vai conduzir. Quando o transistor conduzir, a tensão no dreno aqui dele vai para 0 volts e por isso a tensão de porta aqui do IRF 540 que implementa a lógica do circuito vai para 0. Como seu terminal de fonte também está em 0, a tensão VGS aqui será 0 e esse transistor aqui vai ficar aberto, tá certo? Ele não vai conduzir e por isso o relé também não vai conduzir, ele vai ficar desligado e o nosso motor então não vai ligar, vai ficar desligado, tá certo? E o que vai acontecer então na ausência da luz, né? Quando colocarmos a mão aqui e interrompermos a luz que está partindo do LED? Bom, nesse caso, a tensão de emissor vai ser aproximadamente 0 volts, tá certo? Então a tensão VGS aqui será 0 volts, tá certo? Como é 0 volts, esse MOSFET aqui, o 2N7000, vai ficar aberto e a tensão no dreno dele vai ser 5 volts. Tendo 5 volts aqui no dreno desse transistor, nós temos também aqui 5 volts na porta do MOSFET que implementa a lógica. Sabendo então que o terminal de fonte dele está conectado no terra, a tensão entre o VGS vai ser maior do que a tensão de threshold, fazendo então esse transistor aqui conduzir, então passando uma corrente pelo relé, que vai fazer então
o acionamento do nosso motor, do nosso sistema. Agora, pessoal, vamos ver como que é feito o acionamento da chave que implementa a lógica E do nosso circuito, não é? Veja aqui que o circuito de acionamento é o mesmo. Nós temos um fototransistor, um MOSFET 2N7000, só que agora a chave que implementa a lógica é um MOSFET do tipo P, não é? Que tem a tensão de threshold negativa, né? A tensão aqui entre o terminal de porta e o terminal de fonte. O terminal de fonte do nosso MOSFET está conectado então ao terminal positivo da fonte, que é de 5 volts. Então, como que esse circuito vai funcionar? Na presença da luz, lembrando aqui da nossa expressão lógica, que na presença da luz, o MOSFET deve conduzir, tá certo? Para fazer então a corrente passar pelo relé e acionar o motor do nosso secador. Então vamos ver aqui. Na presença da luz, a tensão no emissor do fototransistor tem o valor de 2,2 volts. Sabendo então que a tensão VGS aqui vai ser maior que a tensão de threshold, esse MOSFET vai conduzir, levando a tensão aqui no terminal do dreno desse MOSFET e da porta do MOSFET que implementa a lógica ao nível zero, tá certo? Sabendo então que o terminal de fonte está em 5 volts, a tensão entre o terminal de porta e o terminal de fonte vai ser menos 5 volts, tá certo? Por isso, então, esse MOSFET vai conduzir e vai ligar o nosso motor, né? O relé vai conduzir e vai fechar o contato que vai fazer o acionamento do motor do nosso sistema, não é? E agora no escuro? Bom, na ausência da luz, não é? Essa tensão aqui vai ser 0 volts, então o VGS aqui vai ser 0 e esse MOSFET vai ficar cortado. Se ele está cortado, a tensão de dreno aqui vai para 5 volts e a tensão na porta do MOSFET que implementa a lógica também é 5 volts. Como a tensão no terminal de fonte desse MOSFET também é 5 volts, a tensão VGS aqui vai ser 0 e esse MOSFET vai ficar aberto, tá certo? Ele não vai conduzir e também não vai passar corrente elétrica aqui pelo relé e o nosso motor vai ficar desligado. Bom, pessoal, dessa forma então a gente faz o acionamento do nosso circuito. Vamos ver então como esse circuito vai se comportar na prática. Aqui nós encontramos a montagem prática do circuito. Nessa matriz de contatos à esquerda, nós encontramos esse componente aqui azulado, que é o LED emissor de luz infravermelha útil 32, um resistor de 330 ohms em série. Essa matriz é alimentada por esses fios vermelho e preto. Na matriz de contatos centralizada aqui à direita, nós encontramos esses componentes pretos aqui, que são sensores de luz infravermelha, o fototransistor TIO 78. Eles têm um resistor de 2.200 ohms em série entre o terminal de emissor do fototransistor e o terminal negativo da fonte de alimentação. Nós encontramos também esses transistores aqui, que é o MOSFET canal N 2N7000, que possui um resistor também de 2.200 ohms entre o terminal dreno e o terminal positivo da fonte de alimentação. Essas duas matrizes de contatos possuem aí entre os terminais da fonte um capacitor para filtrar qualquer ruído e fazer com que a tensão nessas matrizes de contatos permaneça o mais regulada possível, mesmo com o chaveamento dos transistores. Nós temos esses fios roxos que fazem a conexão entre o dreno dos transistores 2N7000 e o terminal de porta dos MOSFETs que implementam a lógica do nosso sistema. Aqui em cima nós temos o MOSFET RF9540 do tipo P, que implementa a lógica série. Veja aqui que esse fio amarelo está conectado entre o terminal de dreno desse MOSFET e aqui entre esse ponto aqui que faz a conexão com um terminal do relé aqui através desse fio laranja. Aqui nós temos o diodo de roda livre e aqui o outro fio laranja que vem do relé chegando a esse ponto aqui de conexão. Veja que desse ponto partem 3 fios verdes que vão estar conectados com os terminais de dreno desses outros MOSFETs aqui, os IRFs 540, que são do tipo N, implementam a lógica ou do nosso sistema. Aqui nós temos em mais detalhe a conexão entre a matriz de contatos e os terminais do relé. Veja aqui os terminais laranja fazendo a conexão com os terminais da bobina do nosso relé. Esse aqui, terminal central, é o terminal comum do nosso relé. Ele vai estar conectado com um terminal de uma lâmpada incandescente que vai simular o funcionamento do motor elétrico do nosso sistema. Esse terminal aqui à direita superior é o terminal normalmente aberto do relé e ele vai estar conectado
com um terminal da rede de alimentação. Então, quando passar a corrente pelo relé, o relé vai fechar esse contato e vai passar a corrente aqui por esse terminal, que normalmente é aberto, mas quando passar a corrente pelo relé, ele vai fechar e vai conduzir corrente elétrica pela lâmpada, simulando o funcionamento do nosso sistema. Aqui nós temos uma imagem mais aberta da nossa montagem. Veja aqui uma régua com uma tensão da rede de alimentação e veja que um dos terminais da rede está conectado diretamente a um dos terminais da lâmpada incandescente. O outro terminal da lâmpada incandescente está conectado diretamente ao terminal comum do relé e o terminal normalmente aberto do relé está conectado então ao outro terminal da rede de alimentação. Vamos agora ver como o circuito se comporta na prática. Esse comportamento foi gravado por volta das 7h30 da manhã. Veja agora como o circuito se comporta por volta do meio-dia, com uma luz ambiente maior. Veja que devido à maior luz ambiente, o circuito deixa de responder à presença da mão. Quando diminuo a luz ambiente que incide no circuito, ele volta a responder à presença da mão. A gente pode corrigir o comportamento do circuito diminuindo o valor dessas resistências aqui presente no emissor do fototransistor. Assim, o circuito fica menos sensível à luz ambiente e essa tensão VGS aqui vai ficar um pouco menor. Como a luz ambiente aumentou, essa tensão VGS fica bastante alta e esse transistor aqui fica sempre ligado. Diminuindo o valor dessas resistências, essa tensão VGS vai cair e o circuito vai responder melhor à presença ou à ausência da luz aqui que provém do LED. Vamos agora ver como o circuito se comporta com novos valores de resistência de emissor e com a luz ambiente do meio-dia. Essa é uma imagem em detalhe do circuito com as resistências de emissor corrigidas. Veja que nos fototransistores mais afastados da lâmpada, o valor das resistências é de 1K, para que essa parte do circuito tenha uma sensibilidade menor à luz ambiente. Já no fototransistor mais próximo da lâmpada, devido à presença desse capacitor, a luz ambiente que incide no fototransistor é menor. Por isso, quando diminuímos o valor da resistência para o valor de 1K, essa parte do circuito deixou de responder. Então, nós aumentamos novamente o valor dessa resistência para o valor de 2K2. Assim, com essa configuração, o circuito respondeu da forma que vimos no vídeo. Concluindo, vimos que esse circuito é bastante sensível à luz ambiente. Mas uma forma de diminuir essa sensibilidade é montar o circuito dentro de uma caixa que permita apenas a incidência de luz frontal no fototransistor, aquela alinhada ao LED, evitando assim a incidência de luz ambiente de forma lateral e traseira no fototransistor. Dessa forma, o circuito ficará menos sensível à luz ambiente e a gente pode determinar um valor fixo para o resistor no emissor do fototransistor. Vimos ainda como implementar a lógica E, a lógica OR e a lógica de inversão a nível de transistor. Lembrando
que implementamos a lógica E utilizando chaves em série. A lógica OR foi implementada utilizando chaves em paralelo, e a lógica de inversão foi implementada pelo MOSFET 2N7000, que realizava uma inversão lógica. Lembre que quando tínhamos a tensão de emissor do fototransistor no valor de 2,2 volts, a tensão no dreno do MOSFET era de 0 volts. Já quando a tensão de emissor era 0 volts, a tensão no dreno do MOSFET era de 5 volts, realizando assim uma inversão lógica. E agora, pessoal, eu deixo aqui esse desafio. E fica a pergunta: será que é possível montar um circuito que efetue essa mesma lógica, economizando o número de transistores? O que vocês acham? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês, eu fico por aqui e até a próxima.